parece que a educação vai pagar o pato. Para conseguir viabilizar o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, prometeu perdão aos governadores que são contra a proposta. Agora, olha o que ele pretende perdoar. Ele quer livrar a barra dos governadores que não investiram em educação, aquele percentual mínimo que a gente sabe que é definido pela Constituição. O que seria cômico, se não fosse trágico nessa história, é que a maior crítica ao Bolsa Família é justamente não oferecer uma porta de saída. A educação, a maior porta de saída para essa situação de dependência econômica, vai acabar sendo a maior prejudicada. Portela, faz tempo que educação, a gente discute isso há décadas, eu desde que me conheço por gente, a gente vê que educação nem sempre é prioridade, mas esse governo parece que está ainda mais empenhado em diminuir esse orçamento da educação, da pesquisa, das universidades, tudo que envolva o conhecimento. Parece que faz parte de um projeto. Como é que uma educação, uma sociedade sem educação, ela se comporta? Eu sempre sugiro, Maria Elisa, a releitura de um brilhante texto do Darcy Ribeiro, que quando faleceu, em 1997, era senador da República, foi quem, inclusive, coordenou, né, aquilo que mais adiante se tornará nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E Darcy Ribeiro, acima de tudo, foi alguém que se envolveu na temática da educação, seja porque participou, né, da Universidade de Brasília e Fundação, seja porque, quando vice-governador no Rio, ajudou a conceber aquilo que são os CIEPs e assim por diante. Em 1977, Darcy Ribeiro, na abertura, né, da reunião anual da SBBC, que não pôde acontecer em universidade pública, porque na ditadura se proibiu, ele fez uma fala que está, né, exatamente num texto chamado Sobre o Óbvio, em que ele começa dizendo que a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. É uma crise da educação no Brasil, não é uma crise, ela é um projeto. Isto é, ela interessa a uma parte de elites predatórias, a classes médias que são silenciadas por vontade própria e uma parcela da população que não tem muita nitidez em relação a esses caminhos. Evidentemente, né, que se há um momento em que a educação não poderia ser lateralizada no campo da sua sustentação, é este. Afinal, das inúmeras atividades que produziram e produzem ainda um prejuízo, né, oriundos da pandemia, evidentemente que nós vamos demorar um tempo longo para retomar o fôlego no lado da educação escolar. Existe, evidentemente, também, e eu gosto de lembrar, uma certa confusão na área. Muita gente supõe a educação escolar como uma área muito bem apaniguada com recursos, porque ouve falar dos percentuais de orçamento. Quero lembrar, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, né, que várias vezes eu tinha que explicar, inclusive para colegas, pessoas da área, né, não da área de educação, mas da área de governo, que quando, por exemplo, na capital paulista, o percentual destinado à educação era 30% da arrecadação tributária, própria ou transferida. Não é 30% do orçamento. É quando nós imaginamos, se fosse 30% do orçamento, seria um festival de alegria, também na nação. Né? O recurso da educação, aquele que é constitucionalmente obrigatório, ele não está atrelado, quando se fala do percentual, ao orçamento, mas à arrecadação tributária própria ou transferida. Nesse sentido, fazer com que, neste momento, se utilize uma parcela expressiva do recurso da educação para dar conta de um outro programa que tem sua importância, mas não pode desnudar esse canto, eu chamaria, né, Marilise, de um pedagocídio. Né, um pedagocídio, isto é algo que dilui ainda mais a sustentação das condições da educação. Independe até de ser um governo que não tenha um projeto, como não tem, né, nessa área. Só nós tentamos pensar qual é a grande marca na área de educação. Né? Todos os governos passados, inclusive em tempos anteriores não tão saudosos, eles carregam a sua marca, né, nesse campo. No momento, a gente não tem. Todas as vezes, inclusive, que alguma jornalista me pergunta qual é a tua avaliação sobre o projeto de educação atual, eu digo
Não há um projeto nítido. Qual projeto? Não pode ser colocado. Faltam a ele os 5 P's, os famosos 5 P's. Proposta, né? Programa, pessoas, prazo e, evidentemente, provimento. Isso não vem à tona. Se não tem, aí, de novo, o que vai se fazer? Vai se mexer e produzir aí um pedagocídio que adensa ainda mais os danos que a gente já tem em educação. Marisa, posso aproveitar e fazer uma pergunta rapidinho? Claro, Ju, vai lá. Aproveitando a experiência do Cortella, porque o que a gente ouviu é que o Lira deve perdoar justamente os governadores que já não investiram esse mínimo constitucional. Eu imagino que a pandemia tenha criado ali algumas dificuldades, mas a impressão que eu tenho, eu queria te perguntar isso, a forma como a gente administra também a educação, não tem muita burocracia, não tem muito ralo, e não tem também, assim, espaço para que se invista esses 30%, mas de maneira equivocada, assim, o que poderia melhorar nessa área também? Bom, há um princípio básico. Eu fiz parte de uma gestão onde a gente adotava isso que eu vou dizer agora, e o que eu vou dizer não é demagogia. Primeiro, que não roubar já economiza uns 30%. Né? Isto é, não desviar o recurso público, não ter o peculato como sendo uma referência, já produz uma economia muito grande de recursos. Segundo, eu não desconheço que os governadores e as governadoras que têm alguma dificuldade nesse momento estão, de fato, né, no impasse. Quando do momento pandêmico mais denso, em que houve uma diminuição da arrecadação tributária, é claro, né, que houve necessidade também de fazer algumas restrições e, inclusive, destinar aquilo que estava naquilo que se chama de função ensino, né, do dinheiro que é carimbado, para coisas que fossem emergenciais. No entanto, isso não é uma justificativa para que se faça, né, aquilo que é, digamos, o perdão disso, transformar isso numa elisão, no sentido, né, mais expressivo, em vez de fazer com que haja uma readequação desse mesmo recurso. Nesta hora, voltando à tua questão, que eu acho, Juliana, que ela vale, né, bastante, é claro, há uma coisa: será que existe dinheiro suficiente para a educação escolar no Brasil pública? Não. Aquele recurso que existe, ele é bem gasto? Também não. Né? Nós temos os dois polos. Nem o recurso basta e nem ele é, naquilo que existe, tendo uma utilização que é mais correta. Os nossos conselhos municipais de educação, que em princípio, previstos na Constituição de 88, deveriam estar operando nos municípios e ao lado da Câmara Municipal fazerem o acompanhamento do gasto, né, do recurso da educação, eles em poucos municípios se instalaram, né, de fato. Portanto, há uma dificuldade desse acompanhamento. Por último, dentro disso, vez ou outra, você já ouviu essa expressão: o Brasil tem taxas do PIB próximas a de países do primeiro mundo em termos do percentual na educação. É verdade, né? 5%, 5,2% em alguns momentos, mas comparados a países que estão em velocidade cruzeiro. Para quem está tendo que utilizar, né, muito mais combustível para tentar decolar e sair da indigência na educação escolar, esse recurso existente, embora comparado a de alguém que tem o mesmo percentual, não tem a mesma destinação. Para dizer de modo mais direto, gasta-se muito mais com o que se está numa UTI, como é o nosso caso, né, no campo da educação escolar, do que alguém que está estável já, estabilizado num leito hospitalar. Nessa hora, tem dinheiro, sim. Ele é suficiente? Não. Existe gasto que não é correto? Sem dúvida. Quem tem que fazer isso? O conjunto da sociedade com as suas instituições. Não faz quem deveria fazê-lo? A Câmara Municipal, que tem a tarefa de acompanhar. Bom, ela não faz, então, né, como a gente costuma dizer, às vezes, vote certo. E aí a gente vai deixar de imaginar que é o outro que tem que fazer. Senão nós ficamos o tempo todo gritando: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. E é evidente que não é uma reunião de condomínio, é uma coisa que amplia muito isso, né? Isso que o Cortella falou me chamou muita atenção, a falta de projeto, porque a gente está aqui discutindo educação, não o projeto desse governo, mas
uma perda de investimento nessa área. E até há pouco tempo, quando a gente falava de educação, era sobre os ministros da educação que estavam sempre envolvidos em tretas. Então, a gente teve, né, um ministro aí que a marca da gestão dele era falar mal de professor, era dizer que se plantava maconha na universidade. Então, assim, é muito difícil, são 3 anos desse governo aí que a gente vai provavelmente deixar a educação numa situação ainda pior do que ela já estava. Mas, Ju, queria só ainda continuar nessa questão do Arthur Lira. Essa é uma articulação que está sendo feita pelas bancadas temáticas ou os partidos estão à frente disso? Essa questão da educação especificamente, quando eu li essa notícia hoje à tarde, eu mandei mensagem para alguns deputados que eu conheço que são dessa bancada mais ligada à educação. E aí o que eu ouvi deles foi que é muito provável que essa pauta passe, porque essa é uma articulação que está sendo feita muito mais pelos partidos. E aí eu quero só pincelar rapidinho aqui para explicar para quem não está acompanhando. A gente está falando da PEC dos precatórios, que está querendo arrumar uma solução para um problema que o governo vai ter no ano que vem, que são dívidas judiciais, que não são programadas, que você não tem como ter uma expectativa muito precisa com relação a isso, que o governo disse que ano que vem não vai ter como pagar. Beleza, precisa de uma solução para esse assunto. Na esteira dessa solução, eles botaram uma série de coisas, inclusive a flexibilização do teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil. Na semana passada, o que emperrou o avanço dessa PEC dos precatórios foi o Fundef, porque parte dessas dívidas que seriam pagas no ano que vem são relativas ao Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, e aí muitos parlamentares estavam dizendo que não queriam promover um calote aos professores, que não iam tirar dinheiro dos professores e tal. Beleza. Agora, essa semana, a solução que está sendo proposta também é uma solução que prejudica a educação, mas ninguém está falando mais nisso. Então, assim, isso mostra que, às vezes, determinadas bandeiras são levantadas também por conveniência política, mesmo daqueles votos que a gente conhece mais ideológicos, enfim, mais de esquerda e tudo mais. Hoje, eu e a Mara, a gente conversou com o deputado Guimarães, do PT, e disse que o PT fechou questão contra a votação. Mas aí vão outras coisas também. Tem toda uma situação com relação a governadores, a apoiar o presidente Jair Bolsonaro num programa que pode ser favorável para ele eleitoralmente, mas no final das contas o que me disseram que está pesando é que a PEC dos precatórios vai destravar dinheiro que vai para os municípios, que vai para os prefeitos, e nesse momento, que antecipa um ano eleitoral, isso vale, como a gente brinca, vale mais do que barras de ouro. É isso que os prefeitos querem, e esses deputados precisam do apoio desses prefeitos, então tudo indica que com algumas mudanças, essa PEC deve acabar passando. Mara, agora, qual que é a importância da educação financeira, que é uma coisa que se fala muito pouco aqui no Brasil, para o crescimento econômico? Tem importância? Não, educação, ponto, não precisa nem financeira, tem uma importância enorme para o desenvolvimento do país, para a atração de investimentos, enfim. Você tem setores que têm gargalos, você tem 14 milhões de empregados e você tem empresas que têm vagas e não conseguem contratar, porque não tem pessoas que possam ocupar essas vagas. Rogério, eu queria te perguntar uma coisa. Eu ouvi uma vez de um banqueiro de investimentos, recentemente até isso, ele falando o seguinte: ele estava conversando com um investidor estrangeiro e estavam falando sobre o Brasil e tal, e ele questionou por que esse investidor não aumentava a sua exposição em Brasil e tal, e ele disse o seguinte: porque vocês formam poucos engenheiros, porque o Brasil forma poucos engenheiros. Como é visto isso no mundo, enfim, como o Brasil é visto nessa questão de formação de doutores, de engenheiros, de pesquisadores, enfim, de você ter publicação de pesquisas, como isso é visto no mundo? Primeiramente, eu queria agradecer a vocês tentarem trazer a questão para o financeiro, porque tenho a impressão que vocês acham que o meu maior orgulho não é ser economista, não ter participado como diretor em bancos multilaterais, eu ter sido professor. Eu fui professor da UFRJ por muitos anos e só dali saí porque fui convocado a representar o Brasil no Banco Mundial e no BID, e também porque tive uma carreira nas Nações Unidas, né? Mas como professor eu vejo esse quadro com muita tristeza. Muita tristeza. Eu não vou revisitar os argumentos que já
foram colocados pela Ju aqui, pela Juliana e pelo Cortella, que são absolutamente adequados, né? O que me preocupa é que determinados gastos, eles não só têm impacto nessa geração, mas eles têm impacto intergeracional, quer dizer, eles geram uma armadilha de pobreza, né? E um deles é o investimento em educação, em segurança alimentar, em saúde, né? Esses gastos geram marcas que impedem que a capacidade de retomar, né, de criar o capital humano, e gera esse problema que você está me citando, Mara, em que você pode ter uma recuperação, mas você não tem pessoas qualificadas, inclusive com capacidade de entender tecnologias, conhecimentos modernos, em suma, toda uma série de desenvolvimentos intelectuais que você tem que ter através da educação desde a sua educação primária. Então, para mim, o que me coloca é uma situação como professor, que eu tenho muito orgulho de ser, né, me dá uma enorme tristeza, uma enorme preocupação com o país, né? A segunda coisa, quer dizer, o Cortella falou do que o Darcy Ribeiro, de que o não investimento da educação pode ser um projeto, né? Eu tenho uma certa preocupação com essa visão, porque, como vocês falaram logo depois, eu não acho que esse governo tenha nenhum projeto definido. Aliás, eu acho que o Brasil tem tido pouco projeto há muitos anos. Esse governo, na verdade, levou um limite, uma situação em que a sociedade perde o projeto e acaba vivendo um pouco da sobrevivência, da subsistência, né? E as elites, desculpe falar a palavra elite, mas é necessário falar, né? As pessoas com maior capacidade de sobrevivência, digamos assim, né, acabam se apegando a determinados tipos de atuação que favorecem a eles mesmos, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui dos gastos do orçamento, mas a gente esquece que o Brasil virou um país de rentistas, né? Mais do que 50% do orçamento público nacional é dedicado a financiar e refinanciar a dívida pública. Isso é absolutamente escandaloso, né? E ninguém para olhar e fala assim, isso aqui tem uma coisa errada nisso aí, né? Uma outra parte significativa dessa estratégia de sobrevivência é o que eu chamo de estratégia das boquinhas, né? E, por exemplo, quando você elege um governo como esse, você está dizendo o seguinte: olha, eu vou trazer ao governo pessoas que, por anos, por décadas, viveram de se aproveitar da política da maneira mais oportunística possível, né? Ou seja, você cria uma visão de que a boquinha que sempre existiu passa a ser uma prática. Isso acaba tendo uma repercussão na visão, na ética da população, que já olha e fala assim, bem, o que eu vou fazer? O mundo é assim mesmo, né? O Brasil perdeu projeto, né? Esse governo não tem um projeto. O que está acontecendo, deixa eu na verdade... só perguntar uma coisa para você, desculpa te interromper, mas será que o não projeto acaba sendo um projeto de destruição? O projeto, você tem que ter uma visão de que vai sair de um ponto e chegar a outro, né? Esse é o problema. Eu acho que eles não têm uma visão de vou sair daqui e chegar a outro, né? É o que você consegue pegar o máximo possível sem desagradar os que têm maior capacidade de resistência. Quem é que tem capacidade hoje de resistência, né? São as pessoas do setor financeiro que se beneficiam desse financiamento, que não querem ver a coisa pública, o teto fiscal ser destruído para evitar afetar a sua própria acumulação de riqueza, né? E um setor da política que vive disso. Então, qual é o que menos tem resistência? A educação, são os programas sociais, é o Bolsa Família. Rogério, eu queria só complementar o que a Marilis falou e o que você está falando. Eu queria te perguntar, assim, para você e para o Cortella, porque durante o governo Lula, né, você teve ali o apagão de mão de obra justamente porque a economia crescia muito e você não... vários postos você não sabe. E eu vi muita gente, classe média alta, que se dizem progressistas, pessoas ligadas à esquerda e progressistas, reclamando porque não tinha babá para os filhos, porque não tinha, teve um apagão de empregados domésticos, inclusive,
porque estavam estudando, estavam indo para a universidade, enfim, ficou muito caro terem empregado doméstico. E você teve uma fala, eu não sei se foi alguma dessas falas do ministro Guedes, colocando exatamente isso, empregada doméstica, filho do porteiro na faculdade, né? Esse tipo de... que legal você morar num país em que não tem empregada doméstica porque elas estão estudando, porque o filho do porteiro está na universidade. Mas o que você vê, inclusive, é de pessoas... Eu vi isso, eu ouvi isso. Pessoas reclamando que não tinham babá. Pessoas de esquerda, progressistas, reclamando que não tinham babá. Entende? Não eram progressistas, não. Mara, não eram progressistas. Marketing, né? Não eram progressistas. Era só marketing, gosta né? de progresso. Eu concordo, mas se declaram progressistas, votam na esquerda. O problema é você falar assim, eu não tenho pessoas para trabalhar aqui comigo porque estão estudando, estão ganhando, estão vivendo, etc, etc. Esse é progressista, né? Esse é um bom problema para você ter. Tem um problema de falta de mão de obra no momento de desemprego de 14 milhões, porque as pessoas não estão recebendo educação, não têm tempo para estudar, não estão sobrevivendo. E esse aí é um problema que é realmente uma tragédia, não é nem um problema, é uma pessoa que diz que é progressista e reclama desse tipo de problema está equivocado, está no lugar errado. Nós temos um caminho aí, Mara, que vem desde o final, né, da ditadura, né, porque se a gente observa, no governo Sarney, né, que foi o primeiro, né, o famoso governo da Nova República, nós tivemos como ministros da educação pessoas atreladas àquilo que é o campo liberal, né, que na época era o PFL. Se você se lembra, vou dar o nome de alguns ministros da educação, né, naquele momento. Hugo Napoleão, do PFL do Piauí, Carlos Chiarelli, do PFL do Rio Grande do Sul, Jorge Borhausen, do PFL, né, de Santa Catarina, Marco Maciel, do PFL, né, de Pernambuco. Então, esse domínio, ele até trouxe uma estranheza, porque se imaginava que pessoas representando uma parcela do empresariado iam colocar um projeto de educação que visasse, entre outras coisas, prover uma capacitação técnica mais densa. Afinal de contas, eu mencionei aqui alguns nomes ligados ao campo da indústria, né, ao campo da produção. No entanto, a gente não vai ter esse efeito. No governo Itamar, quando o Murilo Ingel assume, né, como ministro da Educação, ele vai reordenar bem aquilo que a educação básica vai dar aquilo, né, que é um corte um pouco mais expressivo, né, para essa questão, coisa que o Collor não tinha trabalhado ainda e nem deu tempo, né, nem sei se o faria, né, de modo mais intenso. No entanto, nos 8 anos de Fernando Henrique, especialmente com o trabalho que Paulo Renato e seu grupo trouxeram, a partir da experiência, inclusive, né, sabe disso, Rogério, do Banco Mundial, e depois, no governo Lula e no governo Dilma, se teve uma rota nessa direção. E ela elevou, sem dúvida, o acesso, né, ao ensino superior, o que trouxe um desconforto, né, para muitas pessoas que, de fato, perderam uma parcela daqueles que eram os seus serviçais do cotidiano. E nessa, eu estou de braço dado com o Rogério, não só por conta do aniversário dele amanhã, né? Não dá para a gente imaginar, né, que é progressista alguém que tem esse tipo de demofobia, né, ou que demonstre um pouco, mais ou menos, né, Marilise? Alguém que diz, olha, eu sou mais da esquerda, mas está faltando. Babá, para mim, é mais ou menos como uma empresa que diz, nós somos ambientalmente sustentáveis, nossas motosserras são movidas a energia limpa. Há limites, há limites. Olha só, eu tô de olho aqui no relógio, mas tem uma pergunta aqui do Tiago Maciel Ramos, ele é membro do canal, para o Cortella. Quem mais ganha com a falta de educação da população? Se nós entendemos educação como sinônimo de escolarização, porque às vezes se faz, né, uma certa mistura dos termos. A educação é mais ampliado. Né? A educação é exatamente a formação de uma pessoa durante toda a sua existência, dado que nós não nascemos prontos. Se nós entendemos educação como sinônimo de educação escolar, a rarefação
de uma educação de qualidade para todas e todos, ela produz uma série de efeitos danosos. Em primeiro lugar, e isso interessa a uma parcela de pessoas que querem persistir, né, na sua dominação, a ausência de uma capacidade mais deliberativa no seu cotidiano, uma consciência mais nítida daquilo que agrava, né, a sua perspectiva de vida. Em segundo lugar, a manutenção de uma elevação cada vez maior, e isso não é o meu campo, é mais aquilo que Mara, é mais aquilo que também o Rogério entendem. Quando você eleva, né, a disputa, né, dentro de um mercado de trabalho a partir da escolarização, isto é, coloque-se cada vez mais requisitos para funções que antes estavam no nível de escolarização inferior no campo da hierarquia, é claro que você faz com que haja também uma certa acomodação de quem, por exemplo, tendo ensino superior, exerce a atividade de alguém que bastaria a ele ensino fundamental como capacitação, a capacidade de ele persistir e ficar do mesmo modo, ele se mantém. Por isso, há uma série de interesses que são aí atendidos com isso. Mas, por último, né, nós temos alguns cariocas aqui agora na conversa conosco, né, começar, né, do próprio Rogério e também da Mara. Acho que um dos nossos maiores clarividentes nisso, uma pessoa que eu admiro imensamente, que é Lima Barreto, nosso Lima Barreto, que, aliás, morreu, né, no dia 2 de novembro, né, de 1922. Lima Barreto dizia algo que merece nossa reflexão o tempo todo. Ele dizia: no Brasil não tem povo, tem público. O Brasil não tem povo, tem público. As pessoas são, na sua grande maioria, espectadoras. Não são partícipes, não são cidadãs ativas, elas não são nada mais do que pessoas, isso está falando no começo do século XX, né? Não são nada mais do que aquelas que assistem passar. Por isso, e aí concluo a longa resposta, eu não tenho dúvida, o principal interesse em degradar as condições de uma educação escolar que eleve, né, a possibilidade das pessoas está em manter uma parcela grande como público e não como povo. Eu queria... Só uma coisa, só arrisco, assim, com licença do Lima Barreto, hoje a gente não tem povo, hoje a gente tem torcedor, porque é só um torcedor de um lado, torcedor do outro, a gente vê torcedores de políticos, aí fãs de políticos, e não vê exatamente um povo preocupado em viver e crescer numa sociedade melhor. Mas fala, Rogério. Eu só queria discordar só um pouquinho com você, Gordana, me permite. Eu acho que todos, e não é retórica, não, acho que todo mundo perde. A questão é quem perde mais e quem perde menos. Quem perde muito mais são aqueles que são excluídos da educação, porque não têm a possibilidade de ter uma vida mais enriquecedora, ter mais acesso, crescer e entregar para os seus filhos e os netos a possibilidade de crescimento também, né? Quem perde menos são aqueles que têm acesso à educação porque são privilegiados. Acontece que a sociedade inteira perde, porque vai aumentando a tensão da sociedade, apesar das pessoas que falam, os que perdem menos, falam assim, não, pelo menos eu tenho aqui todas as pessoas me servindo. Entretanto, as tensões vão aumentando, a violência vai aumentando, né? O dia a dia vai se tornando mais insuportável. As pessoas andam, mesmo as pessoas privilegiadas, andam assustadas no Brasil, né? E eu acho que isso é o que está caracterizando essa situação e essa perda de projeto que envolve, entre outras coisas, os que perdem menos dizer, não sou eu que estou perdendo, deixa para lá. E não tem a percepção de que eles não estão perdendo agora, mas estão perdendo gradativamente a qualidade de vida e a sua participação numa sociedade que está em deterioração. O que mostra uma falta de educação e formação, inclusive, que é o que o Cortella falou, né? O cara até tem uma escolaridade, mas ele não tem uma formação, mesmo estando ali no topo mais alto, porque ele não consegue ter essa visão e essa percepção. Ele tem a visão limitada dos serviçais, né? Isso que o Rogério fala, sem dúvida, tem seu lugar. Né? A perda é mais coletiva, mas há uma antiga frase na área de filosofia, que não é da filosofia, mas pode ser, que diz que, normalmente, quem diz estamos todos no mesmo barco é porque essa pessoa já tem um bote salva-vida.
né? E, nesse sentido, uma parcela, né, das pessoas que têm bote salva-vida costumam bastante, ao falar de ecologia, ao falar de educação escolar, ao falar, né, de recurso, que estamos todos no mesmo barco. Depende, né, do que é que a gente tem. Aí sim o barco é o mesmo, mas... De acordo, anotado, e aceito também a crítica. Eu queria contar uma história rapidinho, Marilisa. Eu sei que a gente está com o tempo bem estourado, mas com relação... Mas rapidinho, vou contar bem rapidinho. Isso que o Rogério falou que todo mundo perde, o que a Mara tem falado sobre a gente não formar engenheiros, é uma história rapidinho, é uma história pessoal. Uma das minhas melhores amigas é engenheira civil, formada na UNB de Darcy Ribeiro, se formou, fez Ciências Sem Fronteiras, fez um mestrado nos Estados Unidos, voltou, já naquele processo de impeachment, já era Michel Temer presidente, tinha um compromisso de servir 2 anos ao Brasil, ela passou 2 anos desempregada, porque não conseguia encontrar um posto de trabalho com a qualificação que ela tinha. Ela era muito qualificada, ela não conseguia encontrar, e aí é isso que a gente está falando, assim, um mercado de trabalho que não tem profissionais qualificados, às vezes também não consegue sequer receber, e isso é ruim para todo mundo. No final das contas, hoje, ela voltou a trabalhar numa empresa que ela tinha estagiado em Nova York, e está lá. A gente perdeu uma pessoa que poderia estar contribuindo para o país, um engenheiro que a gente sente falta, porque o nosso mercado de trabalho às vezes não tem nem condição de absorver essa mão de obra. Mas era só isso para complementar. Não à toa, Poxa, a gente gente tem... me permite? Claro, Rogério. Só fazer... Eu, quando eu era diretor do Banco Mundial, uma das minhas funções era acompanhar o Ciências Sem Fronteira, né? E foi uma das experiências mais ricas que o Brasil já teve desses aspectos. Eu continuei acompanhando o que eram meninas e meninos, e muitas dessas meninas e meninos estão aqui, estão na NASA, estão em grandes empresas, estão tendo um sucesso fantástico, e realmente não retornam, não é porque não queiram, não, porque não tem oportunidade. Isso é muito triste. Pois é, não à toa a gente viu agora ao longo da pandemia o percentual de jovens sem perspectiva de estudar, de trabalhar, de um futuro, querendo ir embora do país, só cresce. Em novembro, Segunda Chamada desembarca em Portugal. Uma temporada especial para entender o que acontece no planeta. É a estreia do My News na Europa e você é o nosso principal convidado.